Olha, com todo respeito ao universo, tem trilhões de estrelas, bilhões de galáxias, planetas que nem cabem na conta. E mesmo assim a gente tá aqui, sozinho. Mandamos sinal pra tudo que é lado, colocamos placa dourada na nave, até falamos oi em 55 línguas diferentes. E o retorno? Nada. Nem um zap, nem um emoji, nem um e aí? Isso, meus amigos, tem nome. Paradoxo de Fermi. Uma dúvida que atormenta cientistas, filósofos e aquele seu tio que jura de pés juntos que já viu um. Hoje, vamos tentar entender por que o universo parece tão cheio e tão vazio ao mesmo tempo. O paradoxo surgiu nos anos 1950, quando o físico Enrico Fermi fez uma pergunta simples: onde está todo mundo? Com tantas estrelas mais velhas que o Sol, civilizações alienígenas deveriam ter surgido e colonizado a galáxia, mas não temos nenhuma evidência clara. Isso é o paradoxo, a grande probabilidade de vida fora da Terra versus a ausência total de sinais. Mas o que leva a gente a pensar ou acreditar que existem outras vidas em outros planetas, outras galáxias ao longo do universo? Bem, podemos levar em consideração a idade do universo. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, isso de acordo com a teoria do Big Bang. E a Terra só surgiu há 4,6 bilhões de anos. Então, se o universo tem 13 bilhões de anos e a Terra tem mais de 4 bilhões de anos, então a Terra surgiu apenas 9 bilhões de anos depois do surgimento do universo, certo? Isso mesmo, pelo menos é o que diz a teoria do Big Bang, porque a gente tem que deixar claro que a teoria do Big Bang é apenas uma das teorias que tentam explicar o surgimento do universo e da vida. Mas existem tantas outras. Algumas teorias são criacionistas, que buscam a explicação da vida através da religião, outras são científicas, como o próprio Big Bang, e algumas são especulativas, que dizem que o universo pode ser uma simulação ou um holograma. Além disso, outro indício de que já deveríamos ter encontrado vida além do nosso planeta é a equação de Drake. Equação de Drake, se diz o cantor? Não, claro que não. Seria outro Drake, um Drake que é astrofísico. Um astrofísico americano que, em 1961, criou uma representação matemática e chegou à conclusão com o seu próprio cálculo mais de 10 mil civilizações na nossa galáxia capazes de se comunicar conosco. O interessante sobre essa equação é que o número de civilizações variam de acordo com o otimismo de quem realiza o cálculo. Mas como assim varia de acordo com o cálculo? Então, é porque essa equação ela utiliza muitas variáveis. E para algumas dessas variáveis, a pessoa que está realizando o cálculo é que vai atribuir valores de acordo com o seu otimismo em relação à possibilidade de vida fora do universo. Há astrônomos que acreditam que esse número é muito maior, podendo chegar a cerca de 1 milhão de civilizações, enquanto outros acreditam que existem no máximo 3 civilizações capazes de realizar contato conosco. E ainda há quem acredite e diga que essa equação é uma pseudociência, pois não é possível testá-la e realmente saber se ela funciona e se ela é verdadeira. Mas como assim uma pseudociência? Seria uma pseudociência porque algumas das variáveis não é possível atribuir com certeza e precisão. Então, elas vão ser atribuídas de acordo com a sua crença em relação à possibilidade de vida fora da Terra. Se você acredita mais, você vai atribuir um valor mais otimista. E se você acreditar menos, vai atribuir um valor menor, mais negativo, que vai diminuir a quantidade de civilizações extraterrestres existentes. Uma dúvida que eu tenho, o universo sempre está em expansão, correto? Isso mesmo, o universo continua se expandindo. Estou confirmando que o universo sempre está em expansão. A gente vive numa Via Láctea que tem mais de 100 bilhões de estrelas, algumas mais velhas que o Sol. E ainda assim, aparentemente, estamos sozinhos nela. Então isso seria equivalente a gente ter um grande hotel com bilhões de quartos e estarmos ocupando apenas um deles, lá no fundinho. Então se a gente levar meio que pela lógica, fica meio difícil de acreditar que a gente está sozinho nessa. Deve ter alguma coisa aí, a gente só não encontrou ainda. E esse exemplo do hotel que você citou é muito interessante, é uma ótima analogia para o paradoxo, porque é justamente isso, é muito espaço e pouca vida. O paradoxo busca justamente entender o porquê de haver tanta probabilidade, talvez não probabilidade, mas possibilidade de espaço para surgir vida e ao mesmo tempo nós sermos os únicos aqui. Então como a gente explica isso? Como a gente pode explicar muito espaço para pouca vida? Então, dentro do paradoxo, existem algumas teorias que buscam explicar isso. Uma delas seria a raridade da vida, que quer dizer basicamente que a vida pode ser muito rara. Talvez seja um milagre estatístico. A gente surgiu contra todas as probabilidades. Pensa só, para a existência da vida na Terra foi necessárias diversas condições,
como temperatura, composição atmosférica, existência de água e até mesmo uma gravidade ideal. Foi preciso que tudo isso estivesse alinhado para que a vida surgisse e se perpetuasse. Imagina então as chances de que isso ocorra em outro ponto do universo. Isso explicaria a raridade da vida. Ao mesmo tempo, podemos ver por um outro lado, considerando que talvez nem toda civilização precise dessas mesmas condições para existir. Talvez a gente se adapte ao meio em que surgimos e outras civilizações façam a mesma coisa. Como, por exemplo, a água. A água na Terra é muito essencial, mas, por exemplo, em outras civilizações pode ser algo completamente inútil. Há cerca de 5 bilhões de anos atrás, a Terra nem pensava em nascer. Dentro desse período de não existência da Terra, podem ter surgido civilizações que viveram muito tempo, talvez bilhões de anos também, e se autodestruído com o tempo, certo? Pois é, inclusive, essa é uma das teorias dentro do paradoxo de Fermi que buscam explicar o porquê que a gente não encontrou vida em outras partes do universo. Essas civilizações, como você citou, elas podem ter surgido, vivido por muito tempo e se autodestruíram por meio de guerras, crises climáticas, inteligência artificial que surgiu e do nada resolveu acabar com a humanidade. Talvez todas as civilizações se destruam antes de colonizar o espaço. Então, no fim das contas, talvez as civilizações elas consigam se desenvolver, mas não o suficiente para colonizar o espaço. Talvez todo o desenvolvimento seja a causa da destruição dela. Pode ver como exemplo nós mesmos. Hoje nós estamos em constante evolução, mas a mesma evolução que nos traz inúmeros benefícios pode ser a causa da nossa destruição no futuro. Porque muito do que nós fazemos, por exemplo, traz consequências ao meio ambiente e pode futuramente causar a nossa extinção. Outra teoria também é da distâncias impossíveis. Por exemplo, as estrelas estão muito distantes. Mesmo com as tecnologias avançadas, talvez não seja possível alcançá-las. Estamos separados pelo espaço-tempo. Por exemplo, eles já estiveram aqui, mas nós ainda não estávamos aqui. Ou eles ainda virão, mas nós já teremos ido. Teoria do zoológico galáctico. Essa teoria, ela remete muito a um zoológico mesmo. Como que funciona o zoológico? Você vai lá e você consegue observar os animais. Você observa, mas você não consegue interferir diretamente, certo? Seria a mesma coisa com a gente. Eles sabem da nossa existência, eles estão nos observando, mas eles não vão interferir. E isso explicaria a falta de evidências de contato. Talvez nós não tenhamos contato com eles porque eles não querem, porque eles só estão observando. Outra teoria também é que eles já vieram, mas não percebemos. Talvez vieram nos passar conhecimento ou nos ensinar sobre algo, mas quando chegaram aqui estava completamente vazio. Talvez só tinha dinossauro, não tinha como eles se comunicarem. E talvez meteram o pé. E tem também a teoria do grande filtro, que eu acho que é a teoria mais famosa no que se refere ao paradoxo de Fermi, que buscaria explicar, que diz que há uma espécie de barreira invisível ou antes ou depois da gente. Se ela estiver antes, significa que a gente sobreviveu a ela e estamos, entre aspas, seguros. Ao mesmo tempo, se essa barreira invisível estiver no futuro, a gente ainda vai passar por ela e podemos vir a sobreviver ou não. Isso quer dizer que outras civilizações podem ter passado por esse grande filtro e não sobreviveram. E aí você pode me perguntar, o que seria esse grande filtro? Poderia ser justamente o que foi dito anteriormente. A dificuldade no surgimento da vida, porque existem condições muito específicas para que a vida exista. Pode ter sido uma autodestruição, como a gente já disse anteriormente também, uma guerra, mudanças climáticas, uma inteligência artificial, ou limitações na evolução da inteligência. As civilizações conseguiram se desenvolver, mas não num processo complexo e raro o suficiente para que fossem bem-sucedidas e conseguissem colonizar o universo. O paradoxo de Fermi é mais do que uma dúvida científica. É um lembrete de quão pequenos somos e da nossa curiosidade. Estamos realmente sozinhos no universo ou apenas no momento errado para encontrar novas companhias? E você, acha que existe vida inteligente fora da Terra? Deixe sua opinião nos comentários. E se você, assim como a gente, é curioso, se inscreve no canal, curte esse vídeo para receber mais notificações quando tiver vídeos como esse. Tchau, tchau e até a próxima!